Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 28, sexta-feira. Alguns alunos não mandaram a atividade para mim, né? Mas quem não fez aí, pessoal, ou mesmo, e até mesmo quem fez, vamos corrigir aí. Página 311. Eu falei que ia corrigir hoje, portanto, vamos corrigir. Essa número 1 aí, pessoal, vocês têm que fazer um desenho, né? Dos 3 modelos atômicos, do modelo de Dalton, de Thomson e o modelo clássico, que é esse modelo atual, tá? Então eu vou deixar aí para vocês fazerem esse desenho aí, tá? Que vocês têm aí na apostila, é só copiar da apostila. A 2. Cite as principais diferenças entre os modelos atômicos de Dalton e Thomson e o modelo clássico, indicando a contribuição que o novo modelo trouxe. O modelo de Dalton era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Tá? Então, o modelo de Dalton era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Modelo de Thomson, uma esfera maciça, positiva, com os elétrons espalhados. Então, Thomson não sabia onde é que estavam esses elétrons, ele sabia que existiam essas partículas, mas não sabia onde é que eles estavam. Thomson introduziu a ideia de que o átomo teria cargas elétricas, ou seja, o que eu acabei de dizer, ele disse que existiam esses elétrons, mas aonde eles estavam, ele não tinha a menor noção, tá? No modelo clássico, que é esse agora, pessoal, esse que nós temos, ele diz que existe um núcleo central pequeno, que nesse núcleo estão os prótons e os nêutrons. Vírgula. Os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Tá? Então, esse modelo clássico diz que existe um núcleo central, que é pequeno, onde existem os prótons e os nêutrons, e que os elétrons estão girando ao redor desse núcleo. 3. Quando atritamos um pente com uma flanela ou com o próprio cabelo e o aproximamos de um pouco de papel picado, ocorre a atração do pente com o papel. Esse processo é chamado de eletrização por indução. Historicamente, qual foi o primeiro modelo que explicou o fenômeno de eletrização? Da experiência que nós fizemos, né, pessoal? O que explicou, né, esse fenômeno da eletrização? Thomson introduziu o conceito da natureza elétrica da matéria, em que o átomo seria positivo com cargas negativas incrustadas. Vou repetir para vocês colocarem aí, pessoal. Thomson introduziu o conceito da natureza elétrica da matéria, em que o átomo seria positivo com cargas negativas incrustadas. 4. A primeira concepção do átomo surgiu com os filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Explique como eles chegaram a essa concepção e como o átomo era descrito. Eles imaginavam que dividindo sucessivamente a matéria em partes menores, chegaríamos a uma pequena parte
que não poderia mais ser dividida, né? Lembra que tem um experimento que nós comentamos que eles fizeram, pegaram a pedra e foi dividindo uma pedra, até que chegou uma hora que eles não conseguiam mais dividir, ficou tão pequeno aquele pedacinho da pedra que não conseguia mais dividir. Então foi dessa forma aí, né? Eles imaginavam que dividindo sucessivamente, ou seja, sempre dividindo a matéria em partes menores, chegaria uma hora que essa matéria não teria mais como ser dividida. E essa pequena parte que não seria mais dividida seria o átomo, que eles diziam que era uma esfera indivisível e indestrutível. Hoje nós sabemos que não é verdade isso, né, pessoal? Página 312, 5. Considerando o modelo atômico clássico, assinale V para verdadeiro ou F nas proposições a seguir e justifique as falsas. A. É um grande espaço vazio formado por núcleo e eletrosfera, verdadeiro. B. Tem duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera, verdadeiro. C. Apresenta partículas sem carga conhecidas por elétron, falso. Como que fica aí? Os elétrons têm carga negativa, né? Então está pedindo para corrigir, corrige aí. Os elétrons têm carga negativa. D. Também é falsa. Apresenta partículas negativas chamadas de nêutrons. Se é partícula negativa, não pode ser nêutron, né? Então, justificando aí, as partículas negativas são chamadas de elétrons, né? E as neutras são chamadas de nêutrons. E. Apresentam um núcleo formado sempre por prótons. Falso. O átomo apresenta prótons e nêutrons em seu núcleo. 6. Dois materiais foram atritados entre si, provocando a eletrização de ambos. Utilizando a série triboelétrica, indique qual material ficará com carga positiva e qual material ficará com carga negativa. Na alternativa A, poliéster com algodão. Poliéster negativo, algodão positivo. B, alumínio com teflon. Alumínio positivo e teflon negativo. C, ouro e aço. Aço positivo, ouro negativo. D, seda e poliéster. Seda positivo, poliéster negativo. E, lã e âmbar. Lã positivo, âmbar negativo. F, vidro e borracha. Vidro positivo e borracha negativo. Tá? Aí nós temos agora aí, temos tarefa. Ainda na página 312, pessoal. A tarefa aí é a número 1. As investigações realizadas pelos cientistas na história introduziram a concepção do átomo como uma estrutura divisível, levando à proposição de diferentes modelos que descrevem a estrutura atômica. O modelo que abordou essa ideia pela primeira vez foi o de Thomson, né, pessoal? Alternativa C, porque Thomson verificou que os raios catódicos, eles podem ser desviados na presença de um corpo elétrico, né? Então, por isso ele entendeu que o feixe era carregado eletricamente, né? Aquele feixe que ele fez lá era carregado eletricamente. Então, alternativa C, Thomson. 2. Relacione a descrição do modelo atômico do cientista que o propôs. Então, nós temos lá Dalton, Thomson e Rutherford. A primeira frase aí. O átomo seria formado por uma esfera maciça de carga positiva com elétrons espalhados. Ficou conhecido como modelo pudim de passas. Pudim de passas foi o modelo de Thomson, né? Então é B. A outra frase.
O átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ficou conhecido como bola de bilhar. Esse daí é o modelo de Dalton. Então, é a alternativa A. A terceira frase. O átomo seria formado por um núcleo com prótons e elétrons girando ao redor, semelhante ao sistema solar. É a C, Rutherford. Então, ficou B, A e C. 3. Na história da humanidade, muitos cientistas tentaram explicar do que a matéria era formada. Vários modelos foram sugeridos na tentativa de solucionar essa questão. O modelo de estrutura atômica formado por Rutherford apresentou como novidade a noção de núcleo, né, pessoal? Alternativa E, núcleo. A 4. Em 1911, Rutherford fez com que um feixe de partículas alfa de carga positiva incidisse sobre uma fina lâmina de ouro. Com esse experimento, observou que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer qualquer desvio. Diante dessa evidência experimental, marque a alternativa correta. A alternativa em questão, pessoal, é a alternativa D, que diz: o átomo não era maciço, mas continha muitos espaços vazios. 5. Um estudante deseja determinar o estado de eletrização de uma bexiga. Aproximando um corpo A, observa que há atração com a bexiga. Em seguida, ele pega o corpo B carregado positivamente e aproxima-o da bexiga, verificando novamente a existência da atração. Com base nessa sequência, são feitas as afirmações seguintes. Aí o que está certo aí? Alternativa D. A1 e a 2. A1 diz lá: não se pode afirmar se o estado de eletrização da bexiga é neutro ou carregado. E a 2 diz: se o corpo A estiver negativamente carregado, a bexiga estará necessariamente neutra. Página 314. A 6. Ele diz: com base na série triboelétrica, constata-se que o isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. Da mesma forma, o vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado. Ele vai ficar carregado positivamente, porque ele vai perder elétrons, né? Então, vai ser a alternativa C. Desafio, pessoal. Esse desafio aí, ele diz lá: a tabela a seguir apresenta a composição atômica das espécies genéricas 1, 2, 3 e 4. Então, as espécies, quantidade de prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Aí ele pergunta lá: com base nesses dados, é correto afirmar que 2, que tem 9 prótons, a 2 tem 9 prótons, 10 elétrons, 10 nêutrons. A 3, 9 prótons, 9 elétrons e 10 nêutrons. Portanto, alternativa B está correto. A 2 e a 3, né, possuem 19 partículas nucleares. As duas possuem 19 partículas nucleares. A 2. Como funciona a máquina de Xerox? Vou ter o texto aí, pessoal. Quando se inicia a operação de uma máquina de Xerox, acende-se uma lâmpada que varre todo o documento a ser copiado. A imagem é projetada por meio de espelhos e lentes sobre a superfície de um tambor fotossensível.
que é um cilindro de alumínio revestido de um material fotocondutor. Um cilindro de alumínio revestido por um material fotocondutor. Os fotocondutores são materiais com propriedades isolantes no escuro, mas quando exposto à luz são condutores. Assim, quando a imagem refletida nos espelhos chega ao tambor, as cargas superficiais do cilindro se alteram. As áreas claras do documento eliminam as cargas elétricas que estão sobre a superfície do cilindro e as áreas escuras as preservam. Formam-se então uma imagem latente que ainda precisa ser revelada. Para isso, o cilindro é revestido por uma fina tinta de pó, o tonalizador ou toner, que adere à imagem latente formado sobre o tambor. Em seguida, toda a imagem passa para as fibras do papel através de pressão e calor, e assim chega-se à cópia final. Todo um processo aí, né, que acontece tudo tão rápido, né, pessoal? Mas como vocês estão vendo aí, se não fosse a química, né, a tecnologia não chegaria no que chegou até hoje, né? Ele diz lá: o texto acima se refere a uma aplicação do fenômeno de eletrização, pois é graças a ele que o toner adere ao cilindro metálico mencionado. É correto afirmar que o comum desses processos é a deixar o corpo eletrizado com um equilíbrio entre o número de cargas elétricas positivas e negativas. Exatamente. Alternativa A. Lá na página 315, pessoal, nós temos aí um resumo, né, de tudo que nós aprendemos com essa unidade 2, né? Então ele diz lá, nessa unidade você aprendeu como a ideia de modelo atômico evoluiu com o passar do tempo, desde a Grécia Antiga até o início do século XX. Viu também o que significa eletrizar um corpo e de que forma esse processo pode ocorrer. Com relação à evolução do modelo atômico, a imagem a seguir apresenta cada um desses modelos e a época em que foram aceitos. Então tem lá a evolução dos modelos atômicos, né? 1.200 anos, 100 anos, 8 anos, né? Depois, 1911, 1913, 1923, cada um aí com as suas representações. Relacione as colunas com as características correspondentes de cada processo de eletrização. Eletrização por atrito, olha aí no A. Ocorre quando um material já carregado se aproxima de outro material neutro. Então tem ali a figura ali, né? Um cabelo dela ficou todo eletrizado. 2. Ocorre pela interação de objetos de materiais diferentes. Vamos lá. Tudo em relação ao cabelo, pessoal. Eletrização por indução. Pode ocorrer com objetos de mesmo material, mas necessita de um corpo já carregado. Olha, esse daí do cabelo com a escova, isso é muito comum. Tem gente que, sempre que a gente, na maioria das vezes que a gente vai pentear o cabelo com esse tipo de escova aí, o cabelo fica todo eletrizado realmente. Então, por atrito. Atrito B, por atrito é o B, né? Temos aí a eletrização por atrito, a imagem B. Por contato, nós temos a imagem C, que é a escova. Temos aí, por indução, a imagem A e a imagem a imagem 1 e a imagem 2, tá? Por indução. Certo, pessoal?
que era o que vocês teriam que colocar aí. Então, encerramos a nossa unidade 2. A nossa unidade 2. Na próxima aula, nós vamos começar a unidade 3, que é energia elétrica, cargas e movimentos. Nós já vimos algumas coisas sobre energia elétrica, né? E teríamos aí uma experiência bem legal para fazer com, tipo, criar uma pilha, fazer um circuito elétrico, tá? Quem sabe vai dar pra gente fazer. Vamos ver aí o que vai acontecer nesses próximos dias aí. Mas a próxima unidade aí, a unidade 3, é sobre eletricidade, tá, pessoal? Então por hoje é só. Bom final de semana para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo a todos.